Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós confiamos em Ti. Nós cremos, Senhor, nessa palavra que nós acabamos de ouvir, que o Senhor enviaria o Espírito Santo. Nós cremos nesta palavra que diz que o Teu Espírito permanece em nós. Senhor, nós invocamos a ação desse Santo Espírito nesse momento, para que as palavras que nós vamos dirigir ao Teu povo, Senhor, sejam palavras que edifiquem, palavras que soergam, palavras que tragam consolação do céu. Senhor, nós oramos, suplicando, Senhor, as consolações do Teu Espírito, os dons do Teu Espírito, as graças do Teu Espírito, que o Senhor possa falar pela nossa boca. Ó Pai, nós cremos na Tua palavra, essa palavra viva e eficaz, essa palavra verdadeira, essa palavra que é como a chuva, que ela não desce sem produzir os seus frutos. Senhor, nós entregamos a nossa voz, entregamos a nossa mente, entregamos a nossa consciência a Ti, para que a Tua palavra, para que o Teu sopro possa passar através de nós e assim tocar a todos aqueles que ouvirem o anúncio da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. Samaria, uma cidade complicada. Uma cidade que no passado aconteceram vários incidentes, né, ainda no Antigo Testamento, e como que eles se separaram de Jerusalém, e com o tempo construíram um templo em Samaria, e ali existia toda espécie de sincretismo religioso. Eles eram meio judeu, meio pagão, e era aquela mistura, né? Aquele sincretismo religioso, e eles eram, os samaritanos, então, eram mal vistos pelos judeus. Tanto é que nós vamos ter várias passagens, até no Novo Testamento, que afirmam isso. O próprio Senhor Jesus pregando a samaritana. E hoje nós voltamos de novo a essa comunidade samaritana, provavelmente que foi evangelizada por essa mulher que estava no poço de Jacó, provavelmente, mas que agora os apóstolos chegam agora cheios do Espírito Santo para pregarem o Senhor Jesus, pregarem a salvação que está em Jesus. E a pregação que eles fazem ali foi um sucesso, vamos dizer assim. Eles acolheram de bom coração aquilo que os judeus não estavam sendo capazes de acolher, e era a própria pessoa de Jesus, e agora o próprio Espírito de Deus agindo no meio dos apóstolos. Diz a primeira leitura que nós lemos, de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a gente leu do versículo 5 ao 8, depois do 14 ao 17, que os apóstolos, Filipe, fazia milagres ali no meio. Não ele, mas o Espírito Santo nele, agindo através dele, operando esses dons, né, de maravilhas, operando esses dons de curas através do ministério dele. E o povo, então, eles começaram a crer no Senhor Jesus. E daí, então, ficaram sabendo, chegaram aos ouvidos de Pedro e João, que aquela comunidade estava fervorosa, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, apenas tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. E cabe aqui abrir um parênteses, né? Tem uma discussão teológica entre muitas igrejas cristãs. Tem igrejas cristãs por aí falando que não se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se batiza em nome de Jesus. Porque realmente está escrito na Bíblia, né? De ser batizado em nome de Jesus. Mais para frente nós vamos celebrar o batismo de Jesus e nós vamos entrar nesse tema. É um parênteses que eu estou abrindo. Mas batizar, receber algo em nome de alguém, eu sempre insisto, é como se você tivesse uma procuração, né? Então é o batismo de Jesus. Não é o meu batismo. Eu fui batizado em Jesus. Nós recebemos o batismo de Jesus, como filhos. O céu se abre, o Pai nos declara filhos, o Espírito Santo desce e nós somos plenificados pela graça. Então isso é ser batizado em nome de Jesus. Mas a fórmula trinitária nós temos no Evangelho de Mateus, né? Ide por todo mundo e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então não tem essa que o batismo que recebeu aqui na UAC, que recebeu ali na Igreja Romana, na Igreja Católica Apostólica Romana ou qualquer outra igreja cristã, e são batismos válidos quando são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles apenas tinham sido batizados. Então, quando Pedro e João vê aquele movimento, ele chega ali, a palavra de Deus vai dizer que eles se alegram de ver aquilo. Então, eles impõem as mãos sobre aquelas pessoas, e por imposição de mãos, então eles transferem, né, a efusão do Espírito Santo, confirmam ele naquela fé. E aquele povo, então, agora, na plenitude do cristianismo, eles vão seguir uma nova vida. Aquele povo que outrora era cismático, aquele povo que outrora era odiado pelos judeus, agora eles experimentam a plenitude do amor de Deus e eles experimentam esse poder do Espírito Santo guiando a vida deles. Para dizer para nós o seguinte, para dizer para quem estiver ouvindo esta pregação, que não importa o seu passado, não importa o que passou, o que importa é o que você crê agora, o que importa é o que você recebe agora, o que importa é o hoje, porque hoje é o dia que o Senhor nos deu. Nós repetimos isso no tempo pascal, esse é o dia que o Senhor fez para nós, este é o dia. Nós não temos o amanhã não existe ainda. Ele existe na nossa esperança de que ele vai chegar, de que o sol vai brilhar. O ontem não existe mais e não precisa existir. Ele existe apenas na memória, na lembrança. Então são realidades metafísicas que não são palpáveis, mas o hoje nós podemos fazer todas as coisas de uma maneira concreta. E de uma maneira concreta hoje o Senhor te convida. Deixa o seu passado para trás, não se preocupa com o seu futuro. Mas hoje, como diz o Salmo 94, que nós rezamos todas as manhãs como abertura da oração da igreja, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os corações. Não endureçais os corações, ouvi a voz de Deus. Deus está falando com você, Deus está falando conosco hoje. Hoje ele também quer fazer na nossa vida o que ele fez em Samaria. Hoje ele também quer operar curas, milagres e prodígios. E talvez os milagres, os portentos de Deus que ele tem para nos dar, talvez não seja hoje levantar uma pessoa que está na cadeira de rodas, mas seja levantar o teu ânimo, seja arrancar você de uma depressão, seja arrancar você de uma estrutura de pensamento negativista, de uma estrutura de pensamento que te coloca cada vez como inferior, porque existe uma diferença entre humildade e complexo de inferioridade, e existe também a falsa humildade. Mas quando a gente se deixa tocar por Deus, ele nos tira desses abismos profundos e ele preenche o nosso vazio com seu Espírito. Porque é a promessa de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 38, Pedro vai pregar para aquela multidão inteira que a promessa do Espírito Santo é para vós e para todos aqueles que ouvirem de longe os apelos do Senhor nosso Deus. E longe ali não é só território, longe ali é tempos, é épocas. Então o que se foi vivido naquela época é possível ser vivido hoje, porque a promessa também é para nós que ouvimos os apelos do Senhor, tal como foi os apelos que o Senhor fez para aquela cidade de Samaria. E qual é essa promessa? Eu não vos deixarei órfãos, é o que nós lemos no Evangelho hoje, no Evangelho de João, capítulo 14. A gente lê no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Eu quero frisar essas duas palavras, permaneça e sempre. Não é permanecer por um breve instante. Amado irmão, amada irmã, no Antigo Testamento nós tínhamos homens cheios do Espírito Santo. No Antigo Testamento nós tivemos um profeta Elias.
No Antigo Testamento nós tivemos um profeta Eliseu, no Antigo Testamento nós tivemos Isaías, tivemos tantos profetas, tantos homens que foram usados por Deus para fazerem tantos portentos, para trazer mensagens que guiaram a história de reinos como profetas. Mas o Espírito Santo era dado com uma certa proporção, com uma certa medida, apenas enquanto aquele homem precisasse exercer aquele ministério. Mas não era algo que permanecia dentro. Era algo que era o Espírito Santo que vinha e dava para aqueles homens a capacitação, dava para eles a capacidade de fazer a obra de Deus, mas se acabasse a missão dele, aquele Espírito Santo era retirado dele e ele ia voltar a ser um homem justo. No Antigo Testamento nós temos muito isso. O irmão tal era justo, José era um homem justo, o outro era um homem... O que é o justo? É o tzadik, é aquele que vive segundo a vontade de Deus, é aquele que vive conforme a lei de Deus, conforme a Torá. Mas ainda é por um certo esforço, por uma certa virtude humana. A promessa de Jesus, como foi profetizado por Jeremias no capítulo 33, versículo 3, é que a lei de Deus ia estar dentro de nós. Já não é mais uma palavra que eu leio, que eu decoro e que eu sigo como uma regra de trânsito. E sigo porque eu sei que se eu não seguir, eu vou bater e vou fazer coisa errada. Mas eu não estou consciente de que é para o bem do outro. Muitas vezes eu obedeço para não receber multa. Não é porque é para o bem do próximo. Ora, as leis foram feitas para o bem do próximo, para a boa convivência em sociedade. Mas as pessoas seguem as leis por ego. Porque se eu não seguir a lei, eu danço. E o Antigo Testamento, como era desprovido desta graça de Deus dentro de nós, a palavra de Deus ainda não tinha infiltrado, não tinha penetrado no mais profundo do ser humano. Então eles vivendo uma regra que era escrita, era um ditame que vinha de fora para dentro. E é verdade, o salmista vai dizer que ele se apegou a essa lei, o salmista vai dizer que ele, no Salmo 119, que ele tem essa lei dentro dele. Ele vai dizer por quê? Porque de tanto meditar ele pegou amor a essa lei. Mas esse amor ainda é o amor do salmista para com a lei de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que o Espírito da verdade, ele vai permanecer sempre convosco, permanecer sempre. E ele diz que é o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade o mundo não é capaz de receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós, estará dentro de vós. Dentro de vós. Jeremias 33:3, colocarei no vosso coração o meu espírito, e vós seguireis, e vós obedecereis as minhas leis. Já não é mais por um ditame, já não é mais por um costume, já não é mais por uma cultura que eu recebi religiosa, mas é agora porque o meu coração, ele está pleno do Espírito da verdade e ele está em ressonância, ele consona com o coração de Deus. E agora a gente pode, pela graça de Deus, fazer a vontade de Deus. E quando nós somos tocados por esse Espírito, quando esse Espírito está agindo dentro de nós, quando o Espírito da verdade está agindo dentro de nós, ele está nos conduzindo nesse caminho de verdade. E é aí que nós podemos dar razões concretas da nossa fé, como o apóstolo Pedro está dizendo nessa segunda leitura que nós lemos, de 1 Pedro 3, do 15 ao 18. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus, e estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Somente uma pessoa cheia desse Espírito da verdade, somente uma pessoa que se abriu a essa graça de Deus, ela consegue dar razão da sua esperança,
ela consegue dar razão da sua fé, ela consegue testemunhar para o mundo. E essa é a grande evidência do Espírito Santo. Alguns irmãos meus carismáticos vão dizer que a evidência do Espírito Santo é o dom das línguas. Outros vão dizer que a evidência da presença do Espírito Santo é qualquer outro dom extraordinário. Porque os carismas são dons extraordinários. Mas o dom ordinário que nos identifica como pessoas cheias do Espírito Santo é o Espírito da verdade agindo dentro de nós. Toda vez que aquele ministro do Evangelho abre a boca, são palavras de graça e de verdade que saem da boca dele. Todas as vezes que aquele pregador prega, são palavras de graça e de verdade que saem da boca dele. Toda vez que aquele monge, que aquele frei, que aquela freira, ela fala da palavra de Deus, o Espírito da verdade que está dentro dela coloca na boca dela palavras de graça e de verdade. Essa é a primeira evidência da presença do Espírito Santo. Nós não vamos incorrer em erros. Nós não vamos, se nós nos apegarmos ao Espírito Santo, se nós deixarmos ele agir livremente dentro de nós, nós não vamos incorrer em erros. Nós vamos caminhar na verdade e vamos dar razões da nossa fé. E daí Pedro vai dizer assim, versículo 16, a parte B, então, se alguma coisa fordes difamados, as pessoas que vêm perguntar para você, as pessoas que vêm com aquela pergunta capciosa para te derrubar, vão ficar envergonhados. Vão ficar envergonhados com o vosso procedimento em Cristo. E eu friso isso, com o vosso procedimento em Cristo. O próprio apóstolo Pedro, ao longo das suas 2 cartas, vai dizer para as mulheres que os maridos não são crentes, não são cristãos, para serem silenciosas, para serem quietinhas, e mostrando o bom exemplo para os maridos. Ele vai dizer para outras pessoas, para homens também, sejam discretos no mundo, deem bom exemplo. Amado irmão, quem está cheio do Espírito Santo dá testemunho. Quem está cheio do Espírito Santo mostra a sua fé com as suas obras. Se é verdade que as obras não nos salvam, que a nossa salvação é pela fé, é verdade que nós não nos salvaremos sem as nossas boas obras. Por quê? Porque as boas obras são a evidência de que o Espírito Santo está em nós. É a evidência de que nós realmente estamos convertidos. Porque nós nos convertemos. O cristão se converte. Esta é a pergunta que a gente faz. Nenhum de nós tem o poder de se converter. Nós somos convertidos por um poder maior que nós, que é o poder de Deus, que opera pela ação do Espírito Santo. Na pessoa de Jesus que nós celebramos aqui. É Ele que nos muda, é Ele que nos transforma. É Ele que nos traz vida nova. E nessa Páscoa é isso que nós celebramos, a vida nova, a vida do Espírito. E essas leituras, em todas elas vêm nos chamar a nos abrirmos agora ao Espírito. Nós estamos caminhando, logo logo vem a ascensão do Senhor, logo logo vem Pentecostes, mas desde já a liturgia traz para nós essa promessa de Jesus. Vocês receberão o Espírito da verdade. Esse Espírito permanecerá em vós. Vós o conhecereis, porque ele permanecerá em vós. É uma promessa. Que você possa bater no seu peito e dizer: Senhor, eu acredito nessa promessa, eu creio nesta promessa. Eu creio que quando eu fui batizado, eu recebi a graça de Deus. Eu creio que quando eu fui crismado, eu recebi a efusão do Espírito Santo. Eu creio que em mim está tudo pronto e preparado para ser usado por Deus. Quando as ocasiões aparecerem, quando os momentos aparecerem, quando as necessidades aparecerem. Em toda a história da igreja, em toda época de necessidade da igreja, decadência moral, mau testemunho dos seus ministros, pessoas que pregaram heresias, hereges, cismas.
em todo o tempo da igreja, o Espírito Santo suscitou um carisma extraordinário que era necessário para aquela época para edificar o tempo da igreja. Na época que a igreja esqueceu que ela era serva de Cristo, que ela precisava lavar os pés das suas ovelhas, dos seus fiéis, Deus suscitou São Francisco de Assis. No momento em que a vida religiosa começava a virar uma amargura, começava a virar uma tristeza, uma penúria, Deus suscitou uma Teresinha do Menino Jesus para dizer do pequeno caminho. No momento em que a vida monástica parecia um peso para os monges, Deus sempre levantou um Bento, sempre levantou um homem de Deus ali naquele meio para fazer a diferença, um carisma próprio dentro do carisma que já vivia, mas para trazer um reavivamento daquela força. As pessoas costumam falar de avivamento no meio pentecostal, mas nós temos muitos avivamentos católicos. O avivamento de Assis, ninguém fala. O avivamento do Carmelo por Teresa de Jesus e João da Cruz. O avivamento do Carmelo por Teresinha do Menino Jesus. O avivamento da vida monástica, com tantos santos monges que nós conhecemos. O avivamento do clero diocesano com São João Maria Vianney. E que avivamento, meu irmão! Uma cidade toda em pecado. Um só homem, cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de intercessão e súplica, como diz o profeta que iria suscitar no meio do seu povo. Um homem que dobrava os joelhos por aquele povo. E com o seu testemunho, com a sua palavra, cheio do Espírito da verdade, ele transformou uma cidade. Chiara Lubich, me permita citá-la aqui, ela é a fundadora do Movimento dos Focolares, ela dizia, só basta uma pessoa, só basta uma palavra, só basta uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Para você conquistar uma cidade, ela tem um texto. Você chame alguns amigos que pensem como você, alguns amigos que creiam como você. E se vocês não são clérigos, procure o clérigo desse lugar. Se unam a ele, seja obediente a ele. E depois vocês vão para as ruas, para as praças. E sejam cristãos. Para que as pessoas vejam o como é bom ser cristão. Como se dizia da comunidade primitiva. Vejam como eles se amam. O amor fraterno, a nossa comunhão fraterna, a nossa comunhão de igreja, ainda que sejamos poucos, ela grita para o mundo. Jesus mesmo orou isso no Getsemane. Ele orou que todos sejam um para que o mundo creia. Uma comunidade cheia do Espírito da verdade. Ela pode mudar e transformar uma cidade. Se você sente o chamado, você acha que a tua cidade, eu não sei onde essa pregação vai ter o acesso, não sei aonde ela vai chegar, mas se chegar nos teus ouvidos essa pregação, creia, se você se abrir ao Espírito Santo, que vai permanecer dentro de você, você se ajuntar com uma outra pessoa cheia do Espírito Santo, se você procurar o clérigo da sua cidade, se você se unir a ele, se vocês se unirem, se vocês terem uma vida unidas, vocês vão viver coisas grandes e você vai transformar a sua cidade. Se você está indignado com as coisas erradas que acontecem no mundo, tira o foco das coisas erradas. Coloca o seu foco em Deus. Coloca seu foco na palavra de Deus. Coloca o seu foco no Espírito da verdade. E você vai dar bom testemunho. E o seu testemunho, ele vai gritar como um perfume de uma azeitona que é esmagada a pessoa que faz o azeite, mas que exala um perfume maravilhoso, muito rico ao nosso olfato, gerando um produto que é capaz de trazer cura, que é capaz de trazer alívio. Essa graça do Espírito Santo. Você pode transformar a sua cidade, você pode transformar o local do seu trabalho, você pode transformar
aquela empresa. Você pode. Se você estiver cheio do Espírito da verdade, se você der testemunho, tudo pode mudar. Gostaria de encerrar essa homilia trazendo também uma palavra de consolo nesses momentos difíceis, de um modo particular, o nosso irmão que está aqui. E dizer que essa palavra que está aqui no Evangelho de João 14, no versículo 16, quando a gente lê a tradução no português, eu vos darei um outro defensor. A palavra defensor aqui é paráclitos, ou paracletos, depende da maneira como se pronuncia, mas é paráclitos, que também pode ser traduzida por advogado, mas também por consolador. E como pode ser o advogado, consolador? Porque a palavra advogado significa aquele que se coloca do lado do outro para dar força para ele, para dar amparo para ele, para defender ele. Se coloca do lado. E consolador, que é o consolo. Como a gente não lembrar de uma palavra parecida, mas que tem tudo a ver, porque vem da mesma raiz linguística, o console do carro. O que é o console do carro? É algo que está no assoalho ali embaixo, junto ao chão, para nos auxiliar. Ali você coloca a carteira, ali você coloca o celular, e está à altura da sua mão, você tem acesso. O Espírito Santo é assim, ele está junto conosco no nosso momento mais baixo, para nos levantar. Isso é consolação. Ele se coloca ali junto com a gente. Então, Leandro, nesse momento, o Espírito Santo agindo. O nosso humano é normal, é natural, a saudade é natural. E louvado seja Deus que a gente tem saudade dos nossos entes. Porque isso mostra que a gente ama. Mas eu te elogio, meu irmão. Os louvores devem ser dados a Deus, mas eu creio que tu tens a alma de Maria. Tu saberás levar esse louvor a Deus, esse elogio a Deus. Eu te elogio porque pelo brilho dos teus olhos, eu sei que tu tem fé. Tu tem fé na vida eterna. Então, não se preocupe. Não se preocupe se te bate aquela tristeza de saudades. E graças a Deus não é de remorso. Nós sabemos a sua luta, o que você fez para ajudar o seu pai, ou quantas orações você ofereceu para o seu pai. Mas não caia jamais nessa tentação de dizer, tanto que eu rezei e Deus não me ouviu. Ele ouviu e atendeu da maneira que era melhor. E agora teu pai está lá, contemplando Jesus face a face, né? Eu acredito que ele está junto com o meu lá. Né? O meu pai deve ter falado para ele assim, é mesmo, né, seu Nino? O senhor está aqui também, né? Mas isso eu tenho para dizer, o Consolador está com você. E essa é a minha oração no dia de hoje. Que o Espírito Consolador venha sobre a sua vida, que o Espírito Consolador fortaleça o seu coração, para que você seja uma coluna dentro da sua família, para que você possa dar razões da sua esperança, pelo testemunho, como nós pregamos aqui. Tu és um homem cheio do Espírito Santo, e assim permaneças, para a glória de Deus, para a salvação das almas e para o terror do inferno. E eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.